Então, pessoal, vamos lá, né? Quem está com o Evangelho da casa já está marcado. Quem tem o próprio Evangelho vai abrir no capítulo 26, que o título é Dai de graça, que de graça receber. Então, o pessoal de casa, se quiser pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, só abrir no capítulo 26, tá? Nós vamos estudar Dai de graça, que de graça receber. Nós já estivemos aqui, já começamos esse capítulo. Na última vez que eu estive aqui, que eu sou responsável por ele, nós fizemos o dom de curar. Hoje nós vamos fazer o item 3, preces pagas, tá? Então tá marcadinho aí. Então eu vou ler o texto e depois nós vamos conversar sobre o trecho. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Isso está em que sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e esse a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda por tempo? Então tá, gente, o que está acontecendo aqui? Oi? Alguém aqui já foi assistir Nosso Lar? Ai, que legal, um monte de gente. Que chique. Eu não fui ainda, não tive tempo. Mas se Deus quiser, né, até o dia 15 eu vou. Tem que esperar sair o pagamento. Ai, mas que bênção. Então, gente, é o seguinte. Vamos nos ater ao trecho aqui que Jesus, que o Kardec separou para a gente do Evangelho. Vamos ao contexto. O que estava acontecendo nesse momento quando Jesus falou sobre isso daqui? Ele estava ali pregando para várias pessoas, mas ele não se dirigiu àquelas pessoas para quem ele estava pregando. Ele se dirigiu diretamente aos seus discípulos, ou seja, aos apóstolos. Por quê? Porque ele estava numa movimentação, ele observou, ele estava no templo, e ele observou a movimentação dos escribas e dos fariseus, o que estava acontecendo. Ele quis usar como exemplo, chamar a atenção dos discípulos para os escribas e para os fariseus que ele estava vendo ali, para chamar a atenção deles para não fazer o que eles faziam, o que os escribas e os fariseus faziam. O que os escribas e os fariseus faziam? Os fariseus eram aqueles que faziam as cerimônias. Era eles que faziam quando tinha que fazer o cerimonial do sacrifício, era eles que faziam. Quando tinha que fazer alguma pregação, era eles que faziam. Então eles cuidavam do cerimonial. Os escribas, eles naquela época não era assim que nem é hoje em dia, que todo mundo sabia ler e escrever praticamente. Sabe que tem analfabetismo hoje em dia, mas é pouco em
comparação naquela época. Naquela época era raro quem sabia ler e escrever. E era difícil. Era uma coisa assim, não existia papel, assim, caneta. Tal. Então, o que existia era o papiro, era o pergaminho. Então precisava que se fizesse toda uma preparação para o pergaminho, para o papiro. E tinha que fazer toda uma preparação para usar a pena ou o artifício que eles usavam para escrever. Então, assim, naquela época eram raras as pessoas que liam e escreviam e era uma profissão. Então, não era assim que você ia lá e escrevia, você ia atrás de um escriba para fazer isso. Era que nem naquele filme, lembra aquele filme Central do Brasil? Que tinha lá a Fernanda Montenegro, que ela escrevia as cartas para as pessoas que não sabiam ler e escrever? Era mais ou menos esse sentido. Só que essa não era só a função dos escribas. Eles também explicavam a lei para o povo. Os fariseus, eles faziam o cerimonial e eles cuidavam da iniciação daqueles que iam ser sacerdotes mais para frente. Mas eles não divulgavam as leis para o povo. Quem explicava a lei para o povo eram os escribas. Tá? Então, como ser escriba e ser fariseu naquela época era coisa assim de ter status. Era você ser famoso, ter destaque na sociedade. Então, quando ele fala aqui, guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares, ou seja, aquelas roupas elegantes, aquelas roupas finas, aquelas roupas caras, aquelas roupas por quê? Por causa do destaque da posição que eles vivenciavam. Tá? Então, eles gostavam de se exibir, eles gostavam da fama, eles gostavam de se sentir superiores. Tá? Oi? Os influencers de hoje. Os influencers de hoje. Então, tem aquela coisa do status, né? Então, e gostam de ser saudados nas praças, porque você imagina, eles tinham todos aqueles status. Então, quando eles saíram na rua, o pessoal, lá o escriba, lá o fariseu, o tempo, né? O sacerdote. Então, todo mundo já ficava aquela coisa, que nem saiu. O prefeito sai na rua aqui, todo mundo vai lá, né? Se você sair ali na rua ali agora e achar, sei lá, o canal do Genequime, tá lá, nossa, o Genequime, né? Essas coisas, né, meu? Então é mais ou menos isso aí. Então eles andavam nas ruas e todo mundo fazia essa festa, entre aspas, em torno deles ali, eles gostavam disso. Eles gostavam desse confete todo, dessa festa toda que faziam para eles, né? Bem, e aí ele vem aqui, igual de ser soldados na praça, e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Então o que acontece? Esse tipo de pessoa, uma pessoa importante, quando ela chega num lugar, o que acontece com a pessoa importante? E vai justamente nas primeiras cadeiras, vai na cadeira de destaque. Geralmente, tem alguns eventos que você coloca uma mesa, né, no palco, aí você chama as pessoas de destaque para compor a mesa. Então seria mais ou menos isso. Aí os escribas, eles adoravam isso, imagina, você chegar num lugar, todo mundo olhava e, não, vamos colocar lá na frente, na fila da frente, lá no balcão. Porque quando chegava o rei no teatro, onde é que o rei ficava? No balcão. Se chegava no duque, se chegava no barão, onde é que eles ficavam? No balcão do teatro. Então, esses lugares de destaque. Dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Aí nós vamos entrar no que Jesus queria. Devoram as casas das viúvas. O que ele quer dizer com devoram a casa das viúvas aqui? Naquela época, gente, as pessoas, os sacerdotes, os doutores da lei, os doutores da igreja, dos judeus, as pessoas, eles não eram ensinados a entrarem em contato com Deus por eles mesmos.
tinha que ser através de um intercessor. Então, se a gente quisesse conversar com Deus, claro que tinha algumas pessoas que faziam suas preces e tal, mas se quisesse realmente ter a prece atendida, se quisesse realmente que Deus ouvisse, tinha que ir até o sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, convenciam as pessoas de que era preciso que as pessoas viessem até eles, pagassem para que eles fizessem a oferta ou fizessem uma oração para que eles tivessem o pedido atendido. Então, assim, quem pagava mais tinha mais regalia. Era o entendimento que eles tinham. Então, vocês vejam por que Jesus usou aqui o exemplo da viúva? Porque naquela época, coitado da viúva, se hoje em dia já é difícil, imagina a época de Jesus, uma pessoa, a mulher enviuvar, ela simplesmente, se ela não tivesse o marido não tivesse deixado para ela uma herança, era difícil para ela seguir em frente, era difícil para ela viver. Se ela não tivesse um filho homem que tomasse conta dela, era difícil para ela. E elas não tinham entendimento. Se hoje em dia a mulher não tem força, imagina naquela época. Então o que acontecia? A coitada enviovava, ela tinha até um bom patrimônio. O que os sacerdotes, o que os fariseus faziam? Eles iam lá e convenciam elas de que elas precisavam de prece e que elas precisavam pagar por essas preces para elas terem o sofrimento delas aliviado. Então eram os artifícios, as artimanhas que os escribas e os fariseus faziam para tentar tirar o dinheiro do povo. Eram as artimanhas que eles faziam para poder usar da ingenuidade das pessoas para ganhar dinheiro fazendo preces. Então, né? É bem isso aí. E aí Jesus chamou a atenção justamente para isso. Não é para cobrar a prece. Como que a gente vai cobrar a prece? Gente, como que se cobra uma prece? Não dá para se cobrar uma prece, mesmo porque, gente, vamos parar para pensar um pouco. A eficácia da prece. Como que a gente, o que a gente aprende para a prece ser eficaz? O que precisa? O que a gente precisa colocar na prece para que ela seja eficaz? Fé. Fé, sentimento, amor. Agora vamos parar para pensar um pouco. Se eu estou cobrando, será que eu vou ter? Eu vou colocar sentimento naquela prece. Eu vou colocar amor naquela prece. Eu vou colocar minha fé naquela prece. Se a pessoa está pagando. Eu nem conheço a pessoa, não sei do problema. Assim, se eu já estou cobrando, será que eu consigo fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Eu estou disposta a fazer isso, botar sentimento? Então aí você paga para a pessoa. Gente, e aí assim, naquela época, se pensava assim, quanto maior a prece, maior a dádiva, né? Então, quer dizer, se era câmbio, né? Vamos dizer assim, uma prece de 20 palavras, tá, R$10. Uma prece de 500 palavras, R$500. É mais ou menos isso aí. Então, quer dizer, você ficar uma hora, eu quero, viu, sacerdote, eu vou pagar para você, quanto você cobra por meia hora de prece? Agora, engraçado, e quem não podia pagar? E quem não podia pagar? Ia ficar sem ser atendido? Aí como é que faz? Então, gente, a prece, ela é uma caridade. Tanto é uma caridade que a gente costuma dizer que
não existe alguém que seja tão rico que tenha tudo e nem que seja tão pobre que não possa dar nada. Porque o pobre que não tem um tostão, o que ele pode fazer para doar? Uma prece. Então a prece é um ato de caridade, é um ato de amor. Quando a gente faz uma prece, a gente está emitindo energia para a pessoa. Agora, como que eu vou, que tipo de energia eu vou emitir para uma pessoa se eu estou sendo paga por isso? Porque a partir do momento que você está sendo pago, você está fazendo porque você está sendo pago. E as profissões, gente, vamos parar para pensar um pouco. As profissões, existem cláusulas nas profissões para que se faça, para que se trabalhe com amor? Existe cláusula lá para se trabalhar? Não tem. Tanto é que tem muita gente que trabalha na força do ódio. Né? Tem muita gente que trabalha na força do ódio. Torcendo para chegar sexta-feira. Torcendo para chegar sexta-feira. Então, quer dizer, não existe uma cláusula que obrigue a gente a trabalhar com amor. Certo? Mas, fazer uma prece, gente, como que você vai fazer uma prece? Imagine só. Você fala, me compra uma empresa, preces, né? Express. Preces Express. Que chique. Preces Express. Então, assim, porque tem aqui uma lista, nossa, eu cheguei no meu serviço, está aqui, eu tenho que fazer 15 preces, nossa, um monte de prece. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou terceirizar isso. Eu vi o fulano, você não quer dividir as preces? Eu tenho 15 preces aqui. Você faz 7 que eu faço 8. E aí você vê lá, aqui, José Maria da Silva. José Maria da Silva quer uma prece para conseguir emprego. Aí tá bom. Que o José Maria da Silva, Senhor Pai amado, que o José Maria da Silva consiga um emprego lá como ele gostaria. Que sentimento que foi isso? E eu terceirizei as outras preces, dei para o fulano fazer. Viu? Você faz essa 7 aí, eu te dou 30%. Ai, gente. Sério, gente. Não tem como. Como você vai fazer uma prece? Não tem sentimento. Mas então eu não posso fazer prece para os outros? Pode. Pode. A prece intercessória é isso. A gente pode orar para você. Claro que pode. Não só pode, como deve. Mas, sim, alguém vai pagar por isso? Então, se eu quero fazer uma prece, sei lá, estou vendo aqui a Vânia está sofrida. Eu me toquei, estou vendo que a Vânia está sofrendo. Eu vou lá e faço uma prece para a Vânia. Mas eu quis fazer, ela não veio pedir para mim fazer uma prece para ela. Ela não chegou para mim e falou assim, viu, Débora, quanto você cobra para fazer uma prece? Ou você faz uma prece para mim, depois você manda conta. Eu quis ir lá e fazer a prece para ela. É outra história, gente. Então, a gente fazer a prece para a pessoa por livre e espontânea vontade, claro, deve se fazer. A maior caridade, uma das melhores caridades que a gente pode fazer, como outra na prece. Agora, cobrar a pessoa a prece, pelo amor de Deus. E não é só dinheiro não, gente. Não é só dinheiro não. E hoje em dia, até que não é, tem uns lugares que a gente paga, né? Então, tem lugar que... Então, essa é a questão. Que aí a pessoa não pega o dinheiro, mas pega o presentinho. Presentinho, né? Oi? Algum benefício quer, né? Algum benefício quer. E não é assim, gente. Claro, o Chico ele recebia muitos presentes. Recebia muito. Ele educadamente aceitava. Ele pegava aqui e passava ali. Deu uma vez, o Clodovil deu para ele uma voltadura de ouro. Voltadura de ouro. Aí ele falou, nossa, que bonito, obrigada e tal. Aí o Clodovil estava indo embora e falou, espera um pouquinho, eu quero te dar um presente também. Aí ele foi lá, pegou o relógio de ouro, deu para o Clodovil só olhou assim, falou,
falou para ele, já sei onde que vai parar essa abotoadura que eu te dei. Tem. Tanto assim, não é nem espécie, nem presentinho, não é vantagem. A gente vai fazer por amor. Porque não tem eficácia. A gente não vai fazer por amor, se estiver cobrando. Aqui o próprio, aqui já está falando, Kardec vem falando para a gente. Que ele vem aqui no começo, ó, disse ainda Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. Gente, da onde que a gente vai tirar que a gente pode ser intermediário de Deus? Da onde que não agora porque Deus me contratou. Eu sou salariado dele. Então eu sou intermediário para mim, pede para mim, eu peço para ele. Gente, que direito a gente tem de fazer isso? Oi? As indulgências, né? Na Idade Média. Então, a Idade Média é muito isso. Nossa, a igreja faturou bastante com isso. Não é até hoje, não tem muito lugar, né? Pula, né? Sim. Tá. Vamos seguir, né? Hoje em dia eles não pegam no dinheiro, mas está na conta. Então, tá na conta, agora tem o Pix, né? A prece se transforma então numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Meu Deus, é o que a gente está falando. Olha, das duas uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras? Gente, o que a gente aprende da doutrina espírita? Qual o tamanho que uma prece tem que ter? Existe tamanho para uma prece? Não existe. Ela precisa ser do coração. Certo? Então, precisa ser uma prece enorme? Não precisa. Tem uma historinha que conta que tinha um escravo que todo dia ele saía da senzala com a sua enxada e ia até a plantação. Quando ele chegava na plantação, ele apoiava colocava a enxada no chão, apoiava as suas mãos, olhava para o céu e dizia: Senhor, teu nego está aqui. Isso é uma prece. Isso é uma prece. É a fé que importa. É o sentimento que importa. Então, ou Deus mede ou não mede os benefícios pelo tamanho da prece. Claro que não. Não mede. Não tem uma coisa. Eu falando. Cadê? Pergunta. Olha, das duas uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras? E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Ou seja, se só chegar para Deus assim, com toda a fé, e falar: Senhor, ajuda, é o suficiente, como que a gente vai então cobrar por um monte de palavras? Não tem como, gente. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Alguém aqui consegue engarrafá-los do sol? E o sol é para todo mundo. Ninguém aqui é capaz de engarrafar a luz do sol. O próprio ar está aí. Não se cobra pelo ar. São dádivas de Deus. Até a água, por mais que a gente pague a conta da água, uma hora chove aí. A chuva é para todo mundo. Então os benefícios de Deus, eles nos concedem.
E até as coisas que nós temos é concedido por Deus. Todas as coisas materiais que nós temos é concedida por Deus. Ou seja, o dinheiro que nós temos é concedido por Deus. Então como é que a gente vai pagar para Deus, dar para Deus uma coisa que é dele? Não faz sentido. Como que a gente vai comprar um terreninho lá no céu? Não faz sentido. Mesmo porque é material. E o dinheiro é uma coisa tão subjetiva, né, gente? Porque o dinheiro, ele é a representação física da nossa capacidade de trabalho, do que a gente pode produzir. Porque senão o dinheiro é só papel. Acontece, vocês já assistiram aquele filme de Apocalipse, né? Que acabou o mundo. Acabou o mundo. E aí? O dinheiro ficou na conta. Não faz diferença nenhuma mais o dinheiro. Não faz diferença nenhuma. Aquele filme A Lenda do Will Smith, tem um outro do Tom Hanks também. Muito bom. Deus não vende os seus benefícios, mas concede. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor, tá? E que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido. Como que eu vou chegar para a pessoa, viu? Me paga R$500, eu vou te fazer uma prece e você vai conseguir um emprego. Que garantia que eu posso dar disso? Como que eu vou garantir isso? Não, deixa aqui 30% do seu salário, que você pode ter certeza que você vai conseguir comprar a sua casa própria. Que garantia que eu vou dar disso, gente? Não, porque, daí você vai lá cobrar, assim, mas eu não fui atendida ainda. Não, porque você pagou pouco, você tem que pagar mais. Você pagou só 30% do seu salário, precisa ser 50%. Faltou fé, Exatamente. Aumenta a sua adoção e a sua fé. Nós vamos lá, vamos fazer a prece, vou fazer a oração intercessória e você vai conseguir um emprego, porque agora vai, porque 30% não deu, mas 50% vai dar. E que garantia que a gente não tem disso, gente? Como que... Fora tem algumas igrejas ainda que falam assim, se você conseguir um emprego, o primeiro salário é da igreja. Não esquece. 50% da igreja. Então, né? Vamos pro Laércio, que eu já acho que eu já... Vamos pro Laércio. Oi. Então, né, menina? A gente se sente bem, né? Quando a gente faz uma prece para alguém que está precisando. A gente ganha mais fazendo a prece do que a própria pessoa quer saber. Porque quando a gente faz uma prece, a gente produz a energia. Então, o primeiro que é envolvido na energia boa que está sendo produzida somos nós mesmos. A gente é envolvido naquela energia para depois ela ir. Então, o maior beneficiado é a gente mesmo. Não? Então, Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. Ou seja, se ele cobrar, então tá, e se eu quisesse calotear Deus? E se eu quisesse calotear? Então eu caloteio Deus, né, não pago, aí suspende então a graça. Né? Eu consegui um emprego, agora não vou pagar também. Então cancela o emprego aí. Fulano não pagou, não caiu o Pix aqui na conta. Físico. Então, né? Ai, gente. Que horror. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Quem somos nós para pôr preço nas coisas de Deus? Se Jesus, que é Jesus, e quando foi perguntado lá, Kardec perguntou aos espíritos, qual é o maior, você vai, assim, um modelo que eu não lembro direito da pergunta, gente, que Kardec fez, mas qual é o
pessoa com maior perfeição passou na terra? Mais ou menos isso daí. A resposta foi Jesus. Jesus foi o Espírito mais perfeito que passou aqui na terra. Se Jesus, que é Jesus, não cobrou de ninguém nada, não pôs preço em nada, quem somos nós para colocar preço em alguma coisa? Da onde que a gente tirou que a gente pode colocar preço nas coisas de Deus? Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender a do soberano do universo? Ou seja, a gente acha feio uma pessoa que vende uma coisa que não tem, porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Vende o terreno dos outros, por exemplo. O coitado do pobre vai lá e compra o terreno, dá todas as economias da pessoa, né? Paga lá, vai descobrir. Ah, não, o dono sou eu não vendi nada para você. Então, se já é feio fazer isso com as pessoas normalmente aqui, com as coisas terrenas lá, vou lá e vendo, eu vou lá vender o carro do Anderson lá, pego um dinheiro, sumo, o coitado que comprou o carro, e acabou. Se já é feio, imagina, faz sentido, gente. Como que a gente vai vender as coisas de Deus? É a mesma coisa. As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Eu estou com tempo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É aquele que as compras se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Então, gente, por incrível que pareça, tem gente que tem preguiça de fazer prece. Terceiriza a prece. Terceiriza a prece. Tá? A pessoa, não, vou lá na casa espírita, eu vou ter que ouvir a Débora falar. Eu vou ligar lá para a Leila. Leila, faz uma prece para mim lá. Você vai lá na associação? Eu já vou. Faz uma prece para mim lá. Aí tem muita gente que, olha gente, tem muita gente, a gente fala das igrejas, mas tem muita gente que dá os 30% lá na igreja por preguiça. É isso também. Pregar e falar, eu não posso sair procurar emprego, o senhor, fulano falou que foi lá na igreja, deu 30%, a igreja arrumou um emprego. Eu vou dar 30% lá, assim a igreja arruma um emprego para mim. Tem gente que faz isso. Tem gente que se batiza em algumas religiões aí, só para ter a ajuda da comunidade. E tem algumas igrejas que elas se ajudam entre si. Né? A pessoa vai lá, batiza lá na igreja, só para ter a ajuda do pessoal da comunidade. Não vai pela fé que tem na igreja, não. Se a igreja parar de ajudar, ela simplesmente nunca mais aparece. Aí você vai no... Você tem confiado, né? Exatamente. É isso aí. Aí você vai, você vai ver o trabalho do cara, tá todo mundo que é da igreja no mesmo trabalho. Exatamente. É isso aí. Então tem muita gente que é assim também, gente. Então tem desse lado da moeda também. Tem gente que está querendo passar a perna na igreja. Agora, claro, gente, tem muitas pessoas que falam assim, fulano, eu tô tão assim, eu tô escutando, tá doente, meu pai tá doente, tá lá no hospital, precisa de prece, faz uma oração, meu pai, por favor. Aí é diferente, tá? Então eu estou pedindo um auxílio, mas eu não estou pedindo, não estou pagando para a pessoa fazer. A pessoa vai fazer se ela achar melhor. Quantas pessoas chegam lá, muita gente vai ter a caixinha de prece nossa ali. A pessoa pedindo prece. E a gente vai fazer a vibração daqui a pouco, é feita as preces para as pessoas que têm o nome ali, mas ninguém está pagando nada. Se alguém falar que alguém comprou para colocar o nome naquela caixinha lá, é mentira. Manda vir falar comigo aqui, eu já denuncio. É outra história, gente. E para encerrar, sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para olhar por ele?
E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Cadê o fervor? Olha, pessoal, a prece, deixando as brincadeiras de lado, é um ato de adoração, é um ato de amor. A prece é uma doação. É um momento em que a gente eleva o nosso pensamento e sintoniza. Todos nós somos capazes de fazer isso. Nós não precisamos de intermediários. Às vezes a gente se acha tão pequeno para falar com Deus que vai pedir para outras pessoas e até mesmo para nomes importantes. A gente nada contra. Dentro do movimento espírita tem muita gente que fica fazendo prece pedindo para Bezerra de Menezes, pede para Caibar Chuto, para Meimei, pede para Batuíra e tantos outros nomes. Isso para falar dentro do movimento espírita, porque a gente sabe que tem outros movimentos que usam intercessores, porque se acha pequeno para falar com Deus. Gente, nós não somos pequenos para falar com Deus, não. Nós somos sim um pontinho no universo. Mas esse pontinho no universo é importante para Deus. E nós podemos falar com Ele. Ele vai nos ouvir. O que precisa é que a gente ponha sentimento. A gente coloque fé. A gente coloque amor. Que a gente produza dentro da gente essa energia. Que a gente eleve o nosso pensamento. Então, nesse momento agora,